Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre os riscos do descarte e do tratamento incorreto de resíduos de saúde. Entenda qual o destino do valor pago no imposto DPVAT. Chama Inbox. Vendas por plataformas como o Instagram e o WhatsApp são alternativas lucrativas de negócio. Você vai conhecer a história de crianças e adolescentes à espera de uma família. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Os resíduos de saúde provenientes de hospitais, unidades de atendimento médico, laboratórios de pesquisa e farmácias devem seguir regras específicas de descarte e tratamento. O procedimento incorreto pode causar danos ao ambiente e à saúde das pessoas. Confira na reportagem. Seu Geraldo guarda fotos de quando se tornou um ativista no início dos anos 2000. Foram 6 anos lutando contra a presença de uma empresa que incinerava lixo hospitalar no bairro Camargos. Hoje, ele relembra que a cada manhã o pesadelo dos moradores recomeçava. Ela se instalou aqui em 2003. A gente olhava para o vale de manhã, não via, era totalmente escuro, aquela fumaça densa, pesada e mau cheiro. Cláudia também é moradora do bairro. Ela se lembra da época e afirma que o cheiro ruim não foi o único problema. Começaram as doenças respiratórias. Então, crianças que até então, pessoas que até então não apresentavam, né, eram saudáveis, começaram a ter muito problema de respiração. O cheiro de manhã era muito forte. À noite também, que eu acho que eles, meio que para mascarar, começaram a fazer essa queima à noite, então o cheiro era muito forte. E a gente começou a observar que, como frequentadora do posto, que a incidência de doenças respiratórias aumentou. Na época, os moradores do bairro se organizaram e foram atrás de respostas. Encontraram um grupo de estudos na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Com a ajuda dos estudiosos, conseguiram impedir a operação da empresa no bairro Camargos, mas também descobriram que a incineração, considerada um método adequado e sustentável de lidar com os resíduos de saúde, precisa ser feita em um local estratégico, pois também pode provocar problemas gravíssimos. A questão é que a incineração, ela é um método que tem os seus riscos, digamos assim, inerentes a essa atividade. E aí esses riscos, eles são sobretudo para a saúde, para o ambiente, a contaminação do ambiente, mas sobretudo para a saúde humana. A gente tem a possibilidade de produzir uma substância, né, que a gente chama, né, de dioxina. Uma substância que já é reconhecida, por exemplo, pela Agência Ambiental Americana, a EPA, né, como potencialmente cancerígena. Este é só um exemplo de problemas que podem derivar da gestão inadequada de resíduos de saúde. Atualmente, a Resolução 222 do ano de 2018 da Anvisa regula o gerenciamento desse tipo de resíduos. O desembargador alerta que o descumprimento constitui infração sanitária. Na esfera administrativa, o poder público pode aplicar as penalidades típicas que vão desde uma simples advertência, passando por multa, interdição temporária, né, ou até mesmo a interdição definitiva daquele estabelecimento. Cada pessoa prejudicada, ou até mesmo empresa, pessoa jurídica em geral, né, poderá acionar a justiça comum e pedir a reparação civil por danos materiais e morais, conforme o caso. E, dependendo da gravidade da conduta do agente responsável, seja o agente hospitalar, seja o agente da empresa que opera esses resíduos, seja o agente responsável pelo hospital que deu causa ao dano, conforme a gravidade da sua conduta, pode haver até uma responsabilidade criminal, né? Até por homicídio, morte, lesão corporal, né? Dolosa ou culposamente. O ideal é que os materiais sejam identificados de acordo com sua classificação. No grupo A estão os itens potencialmente infectantes, que possuem agentes biológicos, como bolsas de sangue. O grupo B é dos químicos, como substâncias para revelação de filmes de raio-x. O grupo C é de rejeitos radioativos, com carga de radioatividade acima do padrão. No grupo D ficam os resíduos comuns, como gesso e luvas. E no grupo E, os pérfuro-cortantes, como agulhas, bisturis e ampolas de vidro. É responsabilidade das clínicas, hospitais e laboratórios recolher e destinar corretamente os resíduos, além de capacitar as equipes que vão lidar diretamente com este material.
Normalmente temos a referência técnica daquela instituição hospitalar ou daquela clínica ou daquele proprietário responsável, ou um exemplo, a própria enfermeira coordenadora da equipe técnica de enfermagem, e sempre é feito capacitações para que fale sobre o programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, para que todos saibam todos os processos, e a educação ela tem que ser permanente e contínua. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, os materiais são coletados por uma empresa contratada. São tratados e depois encaminhados para um aterro distante das áreas residenciais. A fiscalização fica a cargo do município. Pode haver empresas privadas sim nesse processo, mas sempre antes de operar, sujeitas ao licenciamento do órgão municipal e estadual, conforme o caso, né? E ela vai ser, desde o início, autorizada o seu funcionamento pelo poder público e permanentemente fiscalizada a sua operação pelo mesmo poder público que autorizou. E é claro, a saúde ganha muito se o cidadão também ficar atento a possíveis falhas. Todos nós somos responsáveis por um ambiente saudável e para que todos tenhamos uma qualidade de vida melhor. O seguro DPVAT está entre as taxas e impostos que devem ser pagos no primeiro trimestre de todo o ano. Mas você sabe o que é e qual a finalidade desse tributo? Entenda na entrevista. Dr. Tales, o que é o seguro DPVAT? O seguro DPVAT é um seguro de contratação obrigatória de todos aqueles proprietários de veículos automotores sujeitos a registro nos órgãos de trânsito. Então, se você é proprietário de um veículo automotor que também tem que ser registrado junto aos órgãos de trânsito, você é obrigado a pagar esse seguro obrigatório. E ele tem como finalidade indenizar vítimas de acidentes de trânsito, tanto as próprias pessoas do veículo como terceiros pedestres envolvidos no acidente. E como essa indenização pode ser requerida? Essa indenização ela pode ser requerida pelas vítimas, né, conforme eu disse, e ela tem que ser amparada por documentos, né, boletins de ocorrência, relatórios médicos, comprovantes de internação. E o limite da indenização é de R$ 13.500, que ocorre em duas hipóteses, o limite máximo, quando de morte ou de invalidez permanente. E quais tipos de demandas relacionadas a esse seguro são encaminhadas ao Poder Judiciário? A maior parte das demandas envolve a negativa de cobertura pelas seguradoras. Então, o que tem se discutido, o que se discute no caso é a necessidade, a obrigação ou não da seguradora de indenizar a determinadas pessoas que pleiteiam essa indenização. Lembrando sempre que, de acordo com o entendimento recente do STF, é necessário primeiro que se recorra à via administrativa, para depois se socorrer do Poder Judiciário. E qual que é o motivo de haver, nesse ano, uma redução tão grande no valor do DPVAT? Essa redução se deve ao fato das reservas acumuladas durante os anos passados. Então, como o valor era um valor considerado alto, as reservas para suportar essas indenizações, elas se acumularam e, consequentemente, eles resolveram, então, como essas reservas já eram suficientes, eles resolveram, então, diminuir o valor do prêmio. Por outro lado, há uma discussão de pessoas que defendem que, ao invés de se reduzir o prêmio, em razão das reservas suficientes, deveria-se aumentar o valor da indenização, porque tem 11 anos que está congelado em R$ 13.500. Ok, muito obrigada, Dr. Tales. Por nada. No próximo bloco, a gente fala sobre o uso das redes sociais como alternativa para impulsionar vendas. As redes sociais, além de permitirem a troca de informações, têm sido utilizadas como ferramentas de venda. Empresas e pessoas físicas têm oferecido produtos e serviços pelo Instagram, WhatsApp e Facebook. Mas você sabe que cuidados deve tomar na hora de comprar um produto por esses canais? E quais são as responsabilidades do vendedor? Confira na matéria. Bruna descobriu um talento e resolveu apostar nele como negócio. Sempre fiz artigos, sempre tive trabalhos manuais, fazia coisas de artesanato, coisas para festinha, adereço de carnaval para mim. E eu tive a ideia
de fazer para vender. Mas como vender sem uma loja física? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Foi aí que a amiga Thaís, que é publicitária, virou sócia. E juntas decidiram, há poucos meses, oferecer os produtos pelas redes sociais. De primeira, a gente já sabia que era Instagram. De pessoas próximas, né? A gente mostrar para os nossos amigos e pelo Instagram. Isso era uma certeza. Pensando que é um hábito que a gente também tem, né? De pesquisar pelo Instagram, os produtos que a gente quer, fazer compra. Sabe aquela expressão que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Ela cabe perfeitamente para esse fenômeno da venda de produtos pelas redes sociais. As fotos e a facilidade para negociar transformaram a telinha do smartphone em uma grande vitrine. E os pequenos empresários foram os primeiros a perceber isso. Onde a atenção das pessoas está direcionada hoje em dia? É mais na rádio? Não, na TV? Pouco. As pequenas empresas, elas notaram isso primeiro. Então elas começaram a entender que ali o smartphone, a rede social, era exatamente o local, a oportunidade de aparecer para essas pessoas. Bruna e Thaís se apoiam nessa exposição, testando os produtos e caprichando nas fotos que serão postadas. Segundo o Instagram, em junho de 2018, a comunidade chegou a 1 bilhão de contas ativas e 80% delas seguem pelo menos uma conta comercial. Uma demonstração de que as redes sociais hoje conectam pessoas, mas também aproximam consumidores de fabricantes dos mais diversos produtos. E se as relações nas redes foram alteradas, a legislação precisa acompanhar a mudança. É necessário uma releitura do conceito legal de fornecedor para que a gente possa alcançar, ampliar e ver de uma forma social o que significa esse ambiente de cybercomércio, né? Eu não posso ter um conceito, vamos dizer, mais pré-histórico para um mundo moderno, onde que as relações estão se estabelecendo para comércio. Essa releitura para garantir a proteção do consumidor tem sido feita com o apoio da Lei do E-Commerce do ano de 2013. De acordo com a juíza, a Lei do E-Commerce não descarta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para ela, neste cenário de comércio virtual, tanto quem possui CNPJ como vendedores informais possuem responsabilidades. Se a gente for analisar o código do jeito que ele está escrito, de forma dogmática, uma interpretação literal da lei, a princípio seria exigido um CNPJ. Por qual objetivo? Porque é destinatário final, o fornecedor é aquele que tem aquele conceito legislado ali. Só que a partir do momento que eu pego uma pessoa física que não tem, que ela tem a profissão dela, que ela exerce outra coisa e ela está ali, a pedido de amigos, revendendo e fazendo aquilo dali de uma forma informal, ela pode ser considerada e ser responsabilizada, sim, como um fornecedor. A juíza alerta que, mesmo que o fornecedor tenha responsabilidades, cabe ao consumidor não se empolgar demais com as ofertas, ignorando os riscos. O que a gente percebe é que o consumidor age pelo impulso. E uma coisa que eu vejo que é muito característica nos processos é que as pessoas perdem a capacidade crítica. Então, às vezes, uma mercadoria, por exemplo, que vale 1.000 no mercado, está sendo ofertada por 200. Então, assim, é uma diferença de preço tão grande que deveria ter desconfiado daquela questão da condição da mercadoria, de como que seria. Breno, que conhece o caminho das pedras nas vendas online, aconselha que os fornecedores se atentem para o respeito aos direitos do consumidor e aos desafios do comércio pelas redes sociais. O primeiro desafio, a concorrência. O segundo desafio, conhecer bem as ferramentas online. E a terceira forma, o terceiro desafio seria exatamente você entender o processo de venda online, saber que tem mais a ver com relacionamento do que propriamente com propaganda. Bruna e Thaís já fazem planos para o futuro. Quando vocês se sentirem tranquilas para afirmar que o negócio está bem sucedido, vai ter baile de carnaval para comemorar então? Com certeza, se Deus quiser. É hora de descomplicar mais um termo jurídico no quadro ABC do Judiciário. Como é que é? Você falou? Pátria? Pátrio poder, excesso de poder. Pátrio poder. Não, ainda não. Quem é pai e tal,
exercer o direito, certo? De registrar a criança, né? Atualmente, o termo pátrio poder foi substituído por poder familiar. A expressão se refere ao conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais ou responsáveis no que diz respeito à pessoa e aos bens dos filhos enquanto menores de idade. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a espera de crianças e adolescentes por uma família. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Crianças a partir de 3 anos de idade e adolescentes são a maioria em instituições de acolhimento. Mas essa faixa etária é pouco procurada por futuros pais que estão inscritos na fila de adoção. A angústia dos jovens que esperam por uma família vai se intensificando com o passar do tempo. Com campanhas de incentivo, a situação tem se modificado. No entanto, a adoção tardia ainda é um tabu para muitas pessoas. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. O Brasil tem hoje mais de 45 mil pretendentes à adoção. Na outra ponta, são pouco mais de 5 mil meninos e meninas disponíveis para ser adotados. Com esses números, não deveria haver hoje nenhuma criança aguardando um novo lar. No entanto, isso não ocorre porque mais de 90% das pessoas interessadas em adotar preferem crianças com até 3 anos de idade. Contudo, no momento, apenas pouco mais de 150 crianças se encaixam nesse perfil. Aquelas que têm mais de 8 anos de idade e os adolescentes são os menos buscados pelos adotantes. Com a ajuda de campanhas feitas por organizações civis e empresas privadas, com o apoio das varas da infância e juventude, essa realidade vem se modificando. A gente até fala, a criança desejada é a criança real. Há uma idealização de uma criança e que não é aquela criança real que está no abrigo. Por isso que demora muito a essas crianças serem acolhidas numa família. Esse jovem faz parte dessa estatística complexa. Chegou a viver em situação de rua e passou por diversas instituições de acolhimento. O destino dele começou a mudar em 2016. Era uma partida entre Esporte Clube de Recife e Flamengo. Lá estava ele, entre outras 42 crianças e adolescentes. Foram levados da instituição de acolhimento em que viviam para assistir o jogo e gravar uma mensagem mostrando o desejo deles de ter uma família. O que eu mais queria era ter uma família, mas se fosse esporte ia ser bom demais, né? Sabe aquele final de partida tenso, sem gols e as torcidas ali desesperadas? Bem, a história do Williams tem muito a ver com essa narrativa. Aos 17 anos, depois de gravar um vídeo para a campanha Adote um Pequeno Torcedor, lá em Recife, ele foi visto por uma família daqui de Belo Horizonte. O processo de adoção começou aos 17 anos, mas só findou quando ele já havia completado 18. Agora, ele faz parte de uma família belo-horizontina. Ao chegar em Belo Horizonte, Williams cursava o 8º ano do ensino fundamental. A partir dali, finalizou os estudos por meio do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Conquistou a carteira de habilitação. Começou a trabalhar como jovem aprendiz, o que resultou em sua efetivação após 10 meses de trabalho e passou a frequentar aulas de espanhol. Hoje, 2 anos depois de receber e ser recebido na nova família, ele se prepara para cursar faculdade de Sistemas de Informação, um pouco por influência do irmão, que segue a mesma carreira. Williams faz questão de ressaltar: a mais importante conquista entre todas essas era sonhada, mas não idealizada, diferente do que acontece com a maioria dos pretendentes à adoção, que imaginam como deve ser o filho desde a aparência até a idade. A gente que quer ter uma família, a gente não idealiza nenhuma. Eu quero uma mãe que seja branca, eu quero uma mãe que seja negra, diferente dos pais que colocam um perfil para poder adotar, né? Eu não quero uma família que tenha dinheiro, que tenha uma casa grande, que tenha um carro. Não, a gente simplesmente só quer uma família. Não idealizar, quero ter 2 irmãos, quero morar numa casa grande com 3 quartos, um quarto só para mim, não. O que a gente quer é simplesmente ter uma família e receber amor e carinho.
A engenheira Viviane e o marido, o psicólogo Cláudio, compartilhavam o desejo da adoção, junto com o filho dela, o Lucas. Eles sempre participaram de grupos autônomos de pessoas interessadas em adotar e já estavam inscritos no Cadastro Nacional. Ao assistirem o vídeo da campanha, imediatamente reconheceram em Williams o filho que faltava à família. Hoje, ela carrega no coração e na pele a marca desse amor. E mais do que nunca, o estímulo e gratidão à adoção tardia. Como meu filho disse, né, o adolescente ele consegue ser filho, consegue ser amado, consegue amar, né, e tem muitas primeiras vezes, né, porque a gente vê que quem quer adotar um bebê fala que quer acompanhar desde que nasceu para acompanhar as primeiras vezes, mas um adolescente também tem muitas primeiras vezes, né, quando ele chega, muita coisa nova, né, e que abre o coração para o amor. É um desafio constante desmistificar essa cultura de amar apenas bebês, meninas e crianças brancas e saudáveis. A adoção tardia é o processo que envolve crianças a partir dos 3 anos de idade e adolescentes até os 18 anos. O procedimento de habilitação de pretendentes é o mesmo para todas as idades. Um cadastro na Vara da Infância e da Juventude da comarca, a apresentação dos documentos necessários, a participação em um curso preparatório e depois a inclusão do nome no Cadastro Nacional de Adoção mantido pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. O que muda é o período de aproximação e de convivência entre quem deseja adotar e a criança, quando o menino ou a menina possui uma determinada faixa etária. Quando é um bebê, a gente chama o casal aqui. Ele vai saber todo o histórico daquela criança, né, do que a gente tem de informação, que normalmente está no processo, e ele vai conhecer o bebê no abrigo, e aí, 1 semana, 15 dias, esse bebê já é liberado. Quando é uma criança, a partir de 2, 3 anos, a gente já precisa fazer uma aproximação mais lenta, para a criança poder acostumar com esse casal ou com o pretendente. Então, eles vão vir aqui, depois vão ao abrigo conhecer a criança, vão fazer algumas visitas na própria instituição de acolhimento e vão fazer depois disso, vão fazer pequenos passeios, né, com a criança, depois vão poder levar a criança para a casa deles e só depois a criança vai, por exemplo, passar um fim de semana e dormir na casa. Então, é tudo feito lentamente, em etapas, para que a criança possa se adaptar ao casal ou ao pretendente, e o casal e o pretendente também se adaptarem à criança. Fazer com que a instituição de acolhimento cumpra o papel de ser apenas um lugar de passagem e não um ambiente em que a criança cresça e se torne adulta é uma tarefa que tem sido estimulada pelo CNJ. E o Tribunal de Justiça Mineiro tem buscado alternativas para cumprir mais efetivamente essa missão. A adoção tardia, ela precisa ser institucionalizada nos tribunais, aqui no nosso também, que nós já temos, isso está dentro do nosso planejamento estratégico de 2018 a 2020, o incentivo à adoção necessária, que é promovido pelo juiz da Vara da Infância e Juventude de cada comarca, junto aos grupos de apoio e pretendentes. Minas Gerais possui mais de 1.000 crianças institucionalizadas, 653 delas já disponíveis para adoção. Desse percentual, menos de 3% têm até 3 anos de idade. O Robson está nessa situação desde os 3 anos de idade e agora, prestes a completar 18 anos, está correndo contra o tempo para conquistar o coração de uma família. Robson participou de uma campanha realizada em Belo Horizonte, semelhante àquela em que Williams participou em Recife. O esforço em Minas foi apoiado pelo casal Viviane e Cláudio Nogueira, mas, até hoje, os jovens aguardam uma chance. É um sonho, entendeu? De ter um carinho, de ter um amor, ter uma atenção. Porque normalmente a gente tem abrigo, tem os educadores para cuidar da gente, tem assistente, tem várias coisas, mas assim, o amor, a gente fica vazio por dentro. Se você deseja ter um filho pela via da adoção, seja criança ou adolescente, procure a Vara da Infância e Juventude de sua cidade. Pela ferramenta da busca ativa, é possível ligar pessoas que sonham com um filho e filhos que sonham ter uma família, ainda que estejam em cidades, estados e até países diferentes. Outras pessoas têm vontade, sabe, de adotar, porque é muito difícil. Esse vazio continua, por mais que você fique grande,
Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.